Como é que você começou a se inserir nessa parte da... Vou falar das favelas aqui, que para mim é o grande tema, né? Além da tua história, que acho que está meio que misturada, Sem né? dúvida. Com a Taça das Favelas. Porque eu gostaria de saber como é que você começou a se envolver nisso. Eu sei que você é de lá da Zona Oeste, você sempre estava metido com esse tipo de ação, mas como é que a sua vida Vou te falar desde o início. Quando eu vou jogar a segunda divisão pelo Séries, o meu compadre e boa parte dos amigos que eu fiz, tanto no Bangu quanto no Séries, eram da Vila Kennedy, né? Então, no Bangu, aí a gente vai citar Betinho Maradona, a gente vai João Lomeu, Julinho, uma porrada de craque que o Bangu fez. A grande maioria, o próprio Nelson, tudo da Vila Kennedy. O Léo é de lá, né? Moura, Hugo, enfim. A gente vai falar uma porção. Celeiro de craque mesmo, assim como Sapo, Vila Kennedy também. Então a Vila Kennedy virou território que eu frequentei muito tempo. E eu tinha uma tia que morava ali no Guandu, uma tia minha, que eu sempre estava ali na casa dela, então sempre ficava por lá. E sempre finais de semana, ainda na adolescente, ainda garoto, frequentando a Vila Kennedy. E quando eu vou jogar a segunda divisão, eu faço uma amizade com um cara que estudava também, que era o Rony Muniz, que é meu compadre hoje, padrinho do meu filho, que o Rony depois vai para Guatemala. E a gente fica muito amigo, e ele batiza meu filho, a gente começa a frequentar a casa, e o Rony ali da Vila Kennedy, e o Rony sempre envolvido com as ações sociais na Vila Kennedy também, muito ligado à paróquia local, com o Padre Línio, que é o padre vascaíno, que foi capelão do Vasco. Então, o futebol interconectando as pessoas naquela região. E aí eu começo a frequentar, e aí começam a surgir trabalhos ali na região, alguns trabalhos sociais, outros trabalhos na área de reabilitação, outros na parte desportiva mesmo. E eu começo a trabalhar numa academia, que era uma academia pequena, naquela região da Vila Kennedy, que mais tarde passa a ser minha, porque eu faço uma proposta pro antigo dono, ele aceita a proposta, eu compro a academia e aí vou tocando. E começo a prospecção de um negócio naquele território desde então. E aí acontece um fator, cara, como eu te falei, eu sempre fui muito antenado. Começa a ter muitas notícias repetidamente de violência urbana, não só na Vila Kennedy, mas Vila Aliança e as regiões. E eu assumi um compromisso comigo, Fernando, é comigo esse compromisso. Para cada notícia ruim que a Vila Kennedy projetasse, eu teria que provocar alguma coisa boa, diferente, ou ligada ao esporte, ou ligada... Então, eu comecei meio que deduzindo que isso seria importante para aquela região. E aí tinha uma notícia ruim, eu fazia uma ação social, botava o pessoal para fazer corrida na rua, ginástica da terceira idade, fazia alguma parada. Tanto é que a gente faz a Corrida da Paz na Vila Kennedy quando estava em guerra, e aí a gente traz todo mundo para fazer. Depois que bota aí no Corrida da Paz, um corridão por dentro da Vila Kennedy, porque a gente entendia que o esporte ele promove isso, né? Sim. O esporte ele consegue fazer essa promoção porque é a competitividade sem a guerra propriamente dita. E aí, num segundo momento, eu sou convidado para trabalhar na Vila Olímpica. Na Vila Olímpica da Vila Kennedy, ali 2010, 2011. Que função? Então, eu vou para a coordenação de PCD. Eu comecei a trabalhar com esporte adaptado. Sim. Aí comecei a unir duas coisas. O esporte, que era uma coisa que eu sempre fui apaixonado, junto com a reabilitação, que é uma vocação, na verdade. E aí começo a trabalhar com esporte adaptado, desde então. E aí tem aquele prenúncio de Taça das Favelas. Falei, cara, tá aí um negócio bacana, eu vou escrever a Vila Kennedy. Quando eu fui lá, já tinham escrito a Vila Kennedy. Um grupo anterior a mim já tinha escrito, que eram duas lideranças lá, mas não estavam comparecendo. Aí eu vou lá na reunião, que quem me apresenta, inclusive, lá é o Canu do Sapo. Canu liga pro Celso e fala assim, cara, eu tô com um cara aí representando a Vila Kennedy e tal, pra projeção aí. E aí me coloca como liderança local para montar aí a seleção da Vila Kennedy. No primeiro momento é isso, é muito entusiasmo, muito mais para disputar a competição. Tu chegou num ponto em que eu queria mais lá na frente. A inscrição, né? Como é que faz? Porque não dá para colocar todas as favelas de Janeiro na Taça das Favelas. Eu tô falando besteira? Não. Não dá para botar todo mundo. Tem um número limite, né? Sim. E quais são as
Os pré-requisitos. Os pré-requisitos, os critérios de seleção. Muito boa, Bandeira. Primeira divisão, segunda... É isso aí, porque... Tem. Tem a Vou primeira chegar lá, divisão? tem. É isso aí, pô. Como é que vai? Você foi lá, ó, vou botar a Vila Kennedy. Beleza, jogou o nome lá. Aí você precisa ser aprovado. A primeira foi o seguinte. Em 2014, o Celso escreve um livro junto com Renato Meirelles que se chama Um País Chamado Favela, onde a gente recensia as favelas. E ali a gente cataloga 1.226 favelas e o IBGE falava em Só uma 700 e pergunta. poucas. Só aqui no Rio? Só no Rio. 1.226 Isso em Pensei que era o Brasil. Não, em 2014. isso em 14. É. Tá bom, E o só pra IBGE ficar falava em esperto. 700 favelas e a gente consegue catalogar porque teve favelas que subdividiram-se, né? E aí tornaram-se favelas maiores. Lá na Zona Oeste. Exatamente. E aí, quando tem isso, mas a gente volta lá atrás e fala em 2011, que é onde começa o processo seletivo. Qual era o pré-requisito naquele momento? Primeiro, ter entendimento do seu território, né? Sendo uma liderança perspicaz, ligado ao esporte. Mas eu lembro que o Celso falava, ele usava uma frase, olha, 2011, não faz tanto tempo assim, Mayara. Ele falava uma frase seguinte: vocês sabem mandar e receber um e-mail? Porque a comunicação não era pelo WhatsApp. Então você tinha que certificar a sua participação através de um e-mail. E eu percebi muitas favelas com uma dificuldade de mandar e receber um e-mail, tá, gente? Não, isso Na época, pra época. E aí, ali a gente... Aí ele pergunta, eu falei, não, consigo, né? Isso pra mim não tem problema nenhum. Então, beleza. Então, você vai representar lá a Vila Kennedy. Beleza. Lembrando que tinha tido um grupo anterior. Que acabou não dando continuidade. E aí, com aquela estrutura que era a Vila Olímpica, na região, a gente começa a fazer um trabalho com projeção e perspectiva. Eu falei, bom, eu vou trazer a notoriedade para cá. E começo a desenhar, usando muito daquilo que foi simbólico do esporte propriamente dito, em prol dos meninos que estavam ali querendo disputar. Mas, a princípio, era uma inscrição e a sua atuação dentro do território dizia muito sobre a sua participação naquela ocasião da Taça das Favelas. Sim. Depois isso mudou, obviamente. Isso com relação aos meninos ou com relação à coordenação, no seu caso? Em relação aos meninos. Aos meninos. Perfeito. E aí a gente começa a frequentar reuniões, que a gente chama de fóruns de reuniões, arbitrais e tudo mais, para discutir a competição. E aí a gente disputa o primeiro ano. A gente sai muito no início da competição, muito precoce. Aí 2012 a gente disputa, a gente sai, 2013, e eu falo assim, pô, vou fazer um trabalho legal para 2014. Aí o que eu fiz? Usei muito a ferramenta que a gente projetou, que é o esporte, e muito contato. Falei, eu vou fazer uma peneira diferente esse ano. Convidei vários amigos nossos em comum, Humberto, Marcão, Douglas Silva, o João Lomeu, o Julinho, os caras que tinham jogado bola naquela ocasião. Eu falei, eu preciso fazer uma peneira, mas eu não vou escolher esses moleques não, quem vai escolher é vocês, e nem o treinador vai escolher, vocês que vão escolher. Fiz uma peneira com uns 400 meninos, cara, em 2014, 400 meninos. E os caras foram pra lá escolher, olhar só a sua posição. Roberto Teixeira, Teixeirinha, que foi auxiliar no Bangu e tal. E aí eles foram pra lá, olhar só. Eu falei, Teixeira, eu preciso que você escolha os 2 melhores laterais direitos aí, cara. Porque que eu acho que fica uma dica, inclusive, pra projeção futura, tá? E aí, dentro daquele universo, a gente escolhe os 22 participantes em 2014. O que acontece? A gente começa a fazer um trabalho com esses meninos e é campeão em 2014 contra a Cidade de Deus. Aí a favela vira uma festa, né, cara? Os moleques de carro aberto, de som, Globo Esporte fazendo matéria, surge o Mate Biel e o trio Ternura da Vila Kennedy, um vai pro Santo André, o outro vai pro Fluminense, o Fluminense quer, mas vai pra Bélgica, ia ser uma loucura. Botafogo que é o terceiro, então meu telefone ligando direto, empresário, eu falei, pô, era isso que eu queria, essa projeção. E aí começam a surgir matérias continuadas. Só que, como eu te falei, eu tenho um negócio local. Então, a minha projeção era sempre promover o esporte como valorização e ascensão. E aí, desde então, eu venho fazendo dessa forma e por isso eu fui fazer Taça das Favelas. Tendo esse viés, o Celso me convida, pô, Olavo, eu queria que você participasse aqui da coordenação, da gestão, etc. Preciso de alguém que entenda um pouquinho de futebol e tudo mais, que traga
ajude a conduzir as regras, e aí a gente começa a redesenhar as regras, um modelo de regras, e a gente tem regras muito rígidas na Taça das Favelas, muito importante, inclusive, a gente tem a regra dos 2 minutos, a gente tem a regra do chutão. Por favor, esclareça dos 2 minutos. A regra dos 2 minutos, o menino não pode fazer cera. Se fizer cera, vai ficar 2 minutos lá de fora. O árbitro impõe isso, a gente conversa, combina hoje, não tem cai-cai no nosso jogo. Você vai perceber que o moleque cai e ele levanta. Ele só sai de campo se a lesão for grave ou se for séria, se requerer realmente atendimento. Nada chutão pra fora, aquele chutão não tem. Não pode? Não Eu pode. não podia jogar, não poderia. né? Não, você não ia jogar. Mas presta atenção, isso tem uma peculiaridade. Porra, Porque acontece, sacanagem. a gente botava 6 bolas, daqui a pouco... Pô, são 8 jogos, né, no decorrer do Às dia. vezes o cara botava o cara pra esperar a bola lá na frente. Porra. Ó, vou dar uma bicuda lá na praça. Aí o que a gente Acho fez? que eu fazia isso lá no Bangu. Não era um jogo. Avisava a rapaziada lá da rua aí, ó, uma bola vai pra fora. Pronto pra pegar pra nossa pelada. E aí, Mas na verdade, Fernando, aí depois a gente percebeu o seguinte, que a gente tinha que fazer um recorte entre campo e torcida. O menino que ele exacerba essa vontade, esse tesão de... Daqui a pouco, se a gente não controla, ele tá chutando no banco de reserva, você sabe disso, tá chutando no companheiro, no árbitro, aí começa a dar o estresse. Para evitar isso, a gente já pune na primeira sensação de estímulo contrário àquilo que a gente quer. Porque a gente não pode deixar de dizer que a favela vive de tensão. E toda a nossa preocupação, o que parece festa para esses meninos, para nós é um problema, porque para eles brigar é uma aventura. Então, assim, controlar meninos de 17 anos, em meio à sua produtividade, é muito difícil. Então, fazer o recorte na tensão, para a gente era importante. Então, quem faz cera quer irritar o adversário, porque está com a vantagem. Quem dá o chutão para fora quer irritar o adversário. Então, toda a nossa precaução era exatamente para que esses 12 anos de existência de Taça das Favelas não fosse prejudicado exatamente pelo excesso de tensão e isso se reverberar num problema. Entendi. Então, tudo que a gente construiu foi pensando nisso. Nada de comemoração com a torcida, nada de símbolo com a torcida. Você não vai ver ninguém fazer dedo pra torcida. Porque que acontece? Qual era a nossa maior preocupação? O cara fez um coração pra arquibancada. A favela oposta entendeu que é um símbolo de facção, vai dar caô, vai dar estresse. Então, pra evitar isso... Não, tem que se preocupar com tudo. Nada de coração, nada de dedinho, nada... aquilo que a gente fazia no futebol profissional ou no futebol amador, na Taça das Favelas, a gente definitivamente não permite. Porque... Como eu falei, favela vive de muita tensão. E o nosso maior ônus hoje é essa tensão que poderia existir. E o nosso maior bônus é o comportamento dessas pessoas, desses meninos, da torcida e tudo mais. Então, tudo que a gente projetou até ali foi exatamente para evitar um problema futuro. Então, pensando dessa forma, a gente conseguiu conduzir e construir regras que são muito enérgicas nesse sentido, inclusive de favelas que exacerbarem qualquer tipo de tensão delas serem punidas mesmo com a exclusão. Com a exclusão. Por isso que nós catalogamos 1.226 favelas, tem favela todo dia querendo entrar na taça. Então, assim, a gente só consegue disputar com o número X, 66 foi esse ano, na Série A. Aí vai ter 30 lá na Série B e a gente está pensando em fazer a Série C. E qual é a determinação de Série A e Série B? Então, na verdade, primeiro, a Série A foi o seguinte. A gente faz o ranking, né? Porque elas vão jogar entre si, elas já vêm jogando, e as melhores ranqueadas permanecem na Série A. As piores, as últimas 15 piores ou 20 piores, descem para a Série B. Então, o ranking de pontuação, as favelas que tiveram título, as favelas que, na verdade, nesses 12 anos a gente já começa a fazer uma projeção já dá pra fazer. Dessa maneira. Colocações que tiveram durante todo o processo. Exatamente. Fazer. A gente já consegue. Cara, uma coisa que a gente tá falando aqui que eu não perguntei que é importante, acho que eu não sei se você sabe também. Quem é o idealizador, cara? Celso Ataíde, junto com o MVB. O MVB é o presidente de honra da CUFA. Sim. E o Celso Ataíde é o presidente, é o grande mentor, o cara que teve a percepção de construir essa grande pauta, que é levar o esporte para a periferia de uma maneira em que a gente pudesse reproduzir por muitos e muitos anos. E qual a idade dos meninos? Então, de 14 a 17 anos. Esse ano foi 2007, né?
Sim. 2007 que disputou. Só uma categoria tem. 14 a 17 anos, aí 2007 mais 2008 pode jogar, 2009 pode jogar, Isso. 2010 pode jogar, dependendo do talento Se do for menino. bom, se joga. for bom, vai jogar. É interessante porque você consegue, mesmo limitando, deixa Exatamente. consegue abranger mais idade. Exatamente, Você não exatamente exclui isso. ninguém, mesmo a parte física fazendo muita diferença nessa idade. Exatamente. Aí só vai jogar mesmo os meninos que tiverem muito talento ou que tiver alguma aptidão. Uma condição física. Exatamente. Cara, vamos lá. Tem um monte de questionamentos aqui.